Olá, comunidade Vale do Sol. Meu nome é Cris Fernandes e hoje aqui no programa Saúde e Bem-Estar eu tô recebendo a fonoaudióloga, a Thalita Almeida. Ela é especialista em transtornos de fala e linguagem. Oi. Bom dia, Thalita. Bom dia, Cris. Que prazer te receber aqui. Você sabe que, como eu já te disse, sempre tive vontade de trazer aqui você no programa, mas a agenda dela é super cheia, muitos atendimentos, mas hoje deu certo, né? Thalita, eu queria começar o programa de hoje, você explicando um pouquinho para nós o que uma fonoaudióloga faz. Bom dia, é um prazer estar aqui também, falando um pouquinho do meu trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito, né? Então, o fonoaudiólogo é o profissional da saúde, especialista em todos os aspectos da comunicação. Então, fala, linguagem, audição, leitura, escrita, deglutição, né? É um leque bem grande que o fonoaudiólogo hoje tem, né? Essa capacitação. Que legal. Ô, Thalita, outra dúvida que eu tenho e acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, muitos pais também têm a mesma dúvida. Em que momento eu devo me preocupar com a fala da criança, né? Porque a gente fica ali achando que é uma dificuldade ali mesmo da idade, às vezes um jeitinho mais manhoso de falar. Qual a idade, né, que eu devo me preocupar que aquela fala não tá normal? Legal, Cris. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta bem ampla, sabe? Porque até alguns anos atrás, né, a gente ouvia muito dos pediatras falarem, né? Não, vamos esperar até 4 anos. Ai, com 5 anos essa criança vai falar. E realmente falava, né? Quando eu saí da faculdade, eu não atendia criança com menos de 4 anos, né? Eu não atendi criança com menos de 4 anos na faculdade, né? Era uma geral, assim. Mas com, né, o passar do tempo, né, com acesso à informática e telas e tal, a gente tem visto, né, algo mudando, né, na nossa geração, no nosso desenvolvimento infantil, né? Isso é bem sério. Então, hoje em dia, eu atendo criança com 1 ano e pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente pensa, né, é só fala. Não, hoje a gente precisa observar muitas outras coisas dentro do desenvolvimento infantil, né? Existe uma outra coisa que vem antes da fala que se chama habilidades comunicativas. Então, dentro dessas habilidades comunicativas, eu preciso observar se esse bebê, né, a gente já tá falando em bebê antes de 1 ano de idade, se esse bebê já tem uma intenção, sabe assim, aquela criança que tem contato visual, aquela criança que aponta, que chama a mãe com vocalização, com balbucio, né, babá, né? Se essa criança tem essa intenção, como que essa criança tem essa intenção? Pra quê? Olha só, né? São vários campos, né? Pra que essa criança chama a atenção da mãe? Pra pegar um brinquedo, né? Porque caiu alguma coisa. Ou se essa criança não tem, né? Então, hoje os pediatras já estão com um olhar diferente. É bem legal, a gente recebe encaminhamento. Tem suspeita, mas a gente já vai investigar antes, né? Então, para os pais que estão ouvindo, é muito importante o estímulo e essa investigação, né? Esse olhar, né? Já do bebê, né? Então, a gente recebe muitos encaminhamentos já essa prevenção, né? Da criança, e isso é importante. Legal. E Thalita, aproveitando aí que você falou, né, que quando você saiu da faculdade, gente, falou que pra mim faz 16 anos, né? Que você 16 anos que eu tô formada. Você acha que antigamente a forma das crianças se comunicar mudou? Que as crianças falavam mais rápido ou elas demoravam mais? Você acha que daquele tempo ali que você saiu da faculdade, pelo menos daí você tá podendo falar com mais propriedade sobre isso, você acha que teve uma mudança na fala? Com certeza, né? Muita. Igual eu falei, né? Antigamente a criança chegava e o pediatra falava, com 4 anos vai falar. E falava, né? E o que eu tenho percebido hoje, né? Se a gente for lembrar da nossa infância, né, Cris? Antigamente, até nem tanto, mas eu tenho um filho de 12 e tenho um casalzinho de 4 anos. Então a gente vê, né, as brincadeiras como que mudam. Mas antigamente, no desenvolvimento infantil, nas brincadeiras, já se estimulava essas habilidades, né? A gente tinha, eu lembro, né, quando eu brincava na rua, a gente parava pra ouvir a mãe gritar, né? A gente tava na casa da amiguinha, a mãe gritava lá do outro lado do lado do conjunto, assim, essa é a voz da minha mãe, né? Não, essa é a voz do amiguinho do fulano. Porque a gente era solta, a gente brincava na rua, a gente tinha esse tipo de brincadeira que estimulavam tanto as habilidades auditivas, né? Porque a gente tinha brincadeiras diferentes, se esconder, achou, estimulava a coordenação, né? Que hoje é psicomotricidade, né? A gente não faz ideia de como a psicomotricidade, como a coordenação influencia na fala.
né? Então a gente tinha esse leque, né? Esse mundo de estímulos infantis. A gente ficava em casa, a gente brincava de areia, né? A gente não tinha todo esse transtornos sensoriais que a gente tem hoje, né? Que a criança não suporta relar, né? Nessas texturas diferentes. Mas a gente tinha esse aprendizado. Então a criança com 2 anos já estava falando super bem, né? Hoje a gente espera, né? A gente se esperava, né? Que até 3 anos, ok. Mas no padrão, né? Que a gente tem, né? De literatura, com 4 a 5 anos, a gente já espera um modelo de adulto da criança, né? A criança já tá falando, né? Os encontros, a criança já tá falando o R vibrante, que é o mais difícil, né? Na literatura, no padrão, né? Mas hoje a gente percebe, né? Um aquém bastante disso, né? Um atraso importante. Você acha que também o uso do celular... Eu não digo nem só as crianças, eu percebo que hoje a gente fala muito menos, né? A gente manda mensagem ali no WhatsApp. Antigamente era, né? A gente fazia ligação, eu já te liguei muitas vezes, né, Thalita? Pra chamar você pra gente... Vamos entrar nos detalhes. Ir pra piscina. Mas há então, 5 anos atrás, né? Há 5 anos atrás. Mas assim... toda forma nossa de se comunicar era pela fala. Era pela fala. Nem que fosse pra ir a pé lá na casa do amigo chamar ele. E hoje é tudo pelo WhatsApp. E as crianças ali, muitas vezes ali... Desde que nasce tem pais, a gente sabe que já oferta ali, né? As telas. Então, você acha que isso tudo também influencia, Thalita? Muito, 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 muito. Se a gente for ver em termos neurológicos, né, Cris? Vamos, né, aprofundar um pouquinho aqui. Cada experiência que a criança tem é uma sinapse nova que ela faz, uma sinapse neurológica. Se a gente for ir lá no campo, né, do desenvolvimento, do 0 aos 2 anos, é o período ouro, né, da criança. É como se fosse a base, né? Vamos imaginar uma casa, de 0 a 2 anos é onde se construísse a base do aprendizado da criança, né? Até os 6, 8 anos já vamos ter erguido esses pilares, né, esses fundamentos, né, que de 6 a 8 anos é onde se fecham os diagnósticos, né, a maioria deles. Então, nesses 0 a 2 anos é onde a criança precisa experimentar, né? A criança precisa colocar tudo na boca, ela precisa ver como que as coisas caem, ela procura e ela pede para alguém pegar de novo, não é assim? A criança que tá aprendendo, ela joga, o adulto vai lá, pega e traz de novo. Aí ela joga de novo, aí o adulto vai lá e pega e ela traz de novo. A criança precisa experimentar e ela precisa repetir isso milhões de vezes. Por que a criança quer assistir de novo, de novo, de novo? Porque essa sinapse precisa ser cristalizada, ela precisa ter, o aprendizado precisa ser reforçado, né? Então não é só uma vez, são várias vezes, né? Ela precisa ter essas experiências, colocar na boca, sentir, não gostei, joga, coloca de novo e joga de novo, né? Com comida, com brinquedo, com os pais, né? O contato visual precisa ser muito repetido. Quando eu coloco um celular na mão dessa criança, o que acontece? Né? Ela paralisa. Não é isso que acontece? Sim. E as experiências? É uma palavra forte, né, que a gente vai falar. Mas se a gente pensar que cada aprendizado é uma sinapse, e que ela precisa ter todas para ela fazer esse chão, né? Essa base neurológica infantil. Se eu podo isso, eu tô amputando o desenvolvimento dessa criança. Eu não tô deixando que ela tenha uma base, que ela aprenda neurologicamente falando. Não é isso. E quando a gente vê, né, eu vejo muitos médicos postarem, né, o bebezinho com o celular na mão não, mas a mãe até acha um jeito do bebezinho assistir aquele celular, né? Então eu posso falar de duas coisas. Além de tirar as experiências dessa criança, porque ela não vai ter experiência nenhuma, porque ela tá o tempo todo parada olhando pro celular, eu tô dando um hiperestímulo pra ela. Exatamente. Né? Hoje a gente fala muito desses desenhos, né? De hiperestimulação, autoestímulo, né? Que é o nome correto. Autoestímulo, que são aqueles que mudam toda hora, né? Sim. Então a criança, ela tem esses ápices, né, de prazer, né, o tempo todo, né? Ali eu tiro todo o nível, né, de frustração da criança. Hoje a criança não pode se frustrar mais. Não, na nossa época ficou pesado, né? Não, mas assim, mas vamos dizer aí antes, você tinha que esperar o horário que ia passar o desenho, você tinha que esperar o horário para cada coisa, né? E hoje eles podem pular, acelerar, assistir o horário que quer. E outra coisa também que eu percebo muito, eu vejo através da minha filha, que ela acha que tudo é touch, né? Tudo ela acha que é de apertar.
Às vezes ela pega qualquer coisa na mão e aperta. Então, eu acredito assim, que ao mesmo tempo, né? Não sei como você vê como profissional, mas eu vejo que ao mesmo tempo que esse mundo hiperestimula essa criança, né? Ele acelera ela, ele também dificulta a forma dela de pensar, né? De ela mesma raciocinar, de ela, né, pegar e fazer. E eu acho que tudo isso acaba também, né, a gente voltando pro teu assunto, a gente acaba influenciando na forma dela de se comunicar. Sim, tudo. Você lembra da Caverna do Dragão? Muito. Gente, a gente terminava aquele episódio com raiva. Não era? Porque porque a gente queria que eles voltassem pra casa. Eu tinha certeza que hoje vai. Hoje eles vão voltar. Todo episódio eu tinha certeza que eles iam voltar pra casa. Hoje a criança, ela em 5 minutos já tem que estar no ápice daquilo, já tem que ter acontecido uma coisa muito legal pra ela gostar do desenho. Senão ela troca, né? Ela não quer mais. Então isso tá acabando com o nível de frustração, paciência, construção, né, da linguagem. Igual eu sempre falo pro meu filho, vamos não fazer nada? Maravilhoso, né? Não fazer nada né? com o negócio. Tira o celular dele. Agora você vai ficar sem fazer nada. Mas é muito chato. A minha filha de 4 anos aprendeu a falar que tá entediada, gente. É um absurdo. Daí eu falo pra ele, vamos não fazer nada. Por quê? Porque é no nada que a gente precisa pensar. É verdade. E achar alguma coisa. Aí passa 5 minutos, ele tá se matando com o irmão dele, né? Deve ser, vou dar o celular de novo. Mas a gente se boicota, né? Porque a gente... Isso não é um problema das crianças. É um problema nosso. É um problema nosso. É um problema dos adultos. Né? Então a gente precisa dar para os nossos filhos, né, essa oportunidade deles pensarem, deles serem sujeitos pensantes, deles terem, né, o nível de frustração agora não dá, você vai ter que esperar, né? Você não vai morrer. Eu gosto de falar isso para os meus pacientes, sabia, para as mães, porque às vezes a criança se joga no chão, né, ou bate a cabeça na parede, né? Não tô falando dentro dos transtornos que a gente sabe que a gente tem, né, crises sensoriais e tal. Mas aquela criança que tá fazendo birra, ela acha que se ela não tiver aquele pirulito, ela vai morrer, ela é uma criança. Né? E se você não entrar com uma fala ali, não, tá tudo bem, você não precisa desse pirulito agora. Uma frase tranquilizadora, né? Sim. E por que acontece muitas vezes com os pais? Eles se desestabilizam. Eles não sabem lidar com aquela reação da criança e eles se perdem, né? E se não tiver um adulto ali, né? Um pai, uma mãe que entre naquela situação, fala assim, olha pra mim. Você não precisa desse brinquedo, você não precisa desse pirulito, tá tudo bem, você não vai morrer. Eu tô aqui e pronto. Acabou, bora, vamos embora. Né? A gente precisa dar esse suporte pros filhos, né? E eu vejo muita fragilidade, né, muitas vezes, dos pais em fazer isso. Eu acho que talvez a fragilidade na própria comunicação, né, Thalita? Sim. Eu sei que o mundo hoje, ele demanda muito, né? Ele demanda muito da gente. E às vezes também falta aquele... né, tirar aquele tempo para aprender a se comunicar, né? E até mesmo, eu acredito que você como profissional, porque eu já vi que os pais demoram muito para perceber que a criança tá com alguma dificuldade. Ou eles vão adiando, achando que aquilo ali vai se normalizar em algum momento. Então, eu acho também que talvez seja importante, claro que a maior responsabilidade é dos pais, mas eu acredito que também muitas crianças chegam até você por alguma avaliação do professor. Sim. Por exemplo, acredito que deve chegar, né? Então, esse olhar, gente, por favor, fique claro, a responsabilidade é maior dos pais, com certeza, mas eu tenho certeza também que muitos professores aí com olhares, né, que olham muito para os seus alunos, porque eu sei que os professores têm essa visão, né, sobre seus alunos como responsáveis também, que avaliem ali, né, naquele momento e tragam às vezes para os pais ali que não perceberam que a criança tá com essa dificuldade na fala, né, Thalita? Exatamente. E assim, por eu estar nesse âmbito da fala, que é um dos primeiros sinais, né, eu recebo muito paciente que tá nesse processo de diagnóstico. Então, primeiro vai na fono. Às vezes o pai não enxerga nada, né? Ele é uma criança que não tem essa intenção comunicativa, é uma criança que fala, mas uma fala completamente fora do contexto, né? E tal, e tal, e tal. Aí o primeiro lugar onde ele vai, fono. Né? E quando a gente recebe essa criança, a gente percebe, né, da família, que a família tá meia com o pé atrás, porque talvez a escola já apontou, talvez o parente do fulano, ciclano, falou, e ele é diferente do priminho, né? Tem essas questões, e eu vejo como é difícil, realmente. É difícil para um pai, né, enxergar
a dificuldade do filho, né? Eu vejo muitos pais com essa dificuldade. E às vezes cabe a nós profissionais, né? Dar esse tempo, né? Eu sou a favor desse tempo. Porque eu acho que cada um tem o seu tempo de... Todos nós temos as nossas idealizações, né? Tipo, eu tenho a imaginação de ter um filho perfeito. Quem não quer ter? Eu quero ter um filho perfeito que nunca erra. Mas eu ouvi uma frase uma vez que eu gosto de falar. Às vezes a gente precisa enterrar o filho perfeito para que o filho real nasça. É verdade. Né? E você acolha esse seu filho que tem dificuldades, que talvez vai falar no tempo dele, que é uma criança que não é igual a todo mundo, mas é seu, né? E é um luto, né, Cris? Sim, né? De entrar na realidade ali. Eu queria aproveitar esse momento que você tocou nesse assunto pra gente trazer um pouquinho aqui. A gente não pode se aprofundar muito nesse assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho quando existe aí uma dúvida, né? Que muitas vezes você não sabe se o problema tá na fala, ou se é uma criança ali que tá, na verdade, ali é o início ali de um TDAH, né? O início não, né? Que precisa de um diagnóstico, na verdade, de TDAH, de autismo. Se chega muito essa dúvida até você como profissional, né? Dessa dúvida que os pais têm. Será que o problema tá só na fala? A gente vai corrigir só na fala? Uhum. É bem comum. Então, mas é exatamente isso aqui que eu falei, né? Às vezes, o que né, acontece muito? A criança que ela somente tem um atraso de fala é uma criança que se vira em casa. É uma criança que talvez ela não fale, eu quero água, mas ela aponta e vai lá e pega, ou ela mostra pra mim, ou ela gesticula, vocaliza, né? Aquela criança que chama o amiguinho pra brincar mesmo não sabendo falar, e interage, brinca junto. A criança que tá dentro do transtorno, né? Falando do espectro, é uma criança que talvez fale inglês. É uma criança que talvez repete o desenho, tem uma memória muito boa. Porque ela assistiu o desenho, ela fica lembrando aquele desenho, falando. É uma criança que não consegue pedir água. É uma criança que não olha no seu olho e fala, vamos brincar. Entende? É uma criança que ela não tem essa intenção as interações comunicativa. Mesmo, né? As interações estão prejudicadas. Né? E é isso que a gente precisa observar. É uma criança que está em sofrimento, porque é uma criança que não consegue expressar o que ela está querendo, os seus desejos. Né? Verbalizar. E às vezes é difícil para a família entender, porque é uma criança que às vezes repete tudo que você fala. Você quer água? Você quer água. Vamos brincar? Vamos brincar. É uma criança que fala, ou não. Ou talvez é uma criança que não fala, mas que também não se vira. Né? É uma criança que a mãe tá ali fazendo tudo, entende tudo e oferece tudo. Isso também é algo que a gente precisa pontuar, né? A gente acabou não falando. Mas é bem importante que a mãe deixe a criança ter os desejos e as vontades dela, né? Às vezes a mãe tá tão acostumada que 3 horas é a hora do lanche, né? 8 horas da manhã é a hora do mamar, que a criança não tem nem esse trabalho de ter que pedir. E a gente também poda, porque como é importante eu ter meus desejos e as minhas vontades, né? E eu pedir, e eu querer alguma coisa, né? Então, às vezes a gente tem que sair. A mãe também tem que sair de cena de vez em quando. É verdade. E eu queria aproveitar nesse momento, porque eu sei que existem umas frases aí prontas para fono, que a fono ensina a falar? Né? A fono ensina a falar, Thalita? A fono não ensina a falar. Por que a fono não ensina a falar? A fono brinca, né? Mas a fono só brinca. A fono só brinca, a fono ensina a falar. Mas a gente tá acostumada, né? Por que a fono não ensina a falar? Porque a fala é uma habilidade fisiológica, ela acontece. Mas ela acontece depois que outras habilidades estão estimuladas. Né? Então, o que a fonoaudióloga faz? Ela estimula as outras habilidades, igual a gente falou, né? Habilidade comunicativa, habilidades auditivas, né? Habilidades, às vezes, coordenação motora, para que o conjunto disso surja na intenção, na fala. Então, e por que a gente brinca? Porque é o lúdico que vai me dar acesso à construção da linguagem dessa criança. Então, quando a criança começa a brincar no consultório, a gente já consegue perceber, né, em que nível de linguagem, que nível de construção essa criança tá. Essa criança só explora o brinquedo? Ah, não, mas essa criança já tá no nível funcional, olha só, ela já aperta, já entende que vai acontecer alguma coisa. Ela já joga, né, e ela já sabe que esse brinquedo é pra isso, esse brinquedo é pra isso. Ela não somente joga, né, algo que a gente precisa perceber também, que a criança precisa aprender. Trabalhei muito tempo, né, em consultório, então às vezes a gente pergunta pros pais, né, como que ele brinca?
Aí o pai fala, ele só joga. Mas assim, não tem primo, não tem amigo, não tem vizinho, só tem o pai e a mãe em casa. Mas você já sentou pra ensinar pra ele como que brinca? Não. Né? Então é algo assim, é construído, é aprendido, precisa ter estímulo, né? É o ambiente. Então, às vezes, a gente precisa falar para os pais, né? Alguém precisa ensinar para essa criança a brincar também, né? Então, conforme a criança vai explorando, vai entrando nos níveis do brincar, ela vai construindo a sua linguagem. Ela vai transmitindo, é por isso que a gente usa muito o simbólico. Aí, a partir do momento que a criança já entende, já brinca dela, vai trazer pro brincar as cenas que ela vê do dia a dia, aquilo que ela observa, né? Porque isso é importante para ela, né? É a vida dela. Ela precisa falar daquilo que ela vive, né? Então, é aí que a gente vai entrando, né? E estimulando também. Ô, Thalita, eu também já vi algumas crianças que elas gostam de observar, apontar, igual você tá falando, e mesmo não tendo ali nenhuma dificuldade na fala, elas preferem não falar. Eu já vi algumas crianças assim, a gente, né, é até errado usar essa palavra, mas fala, não, eu já vi pai falando, ela tem preguiça de falar, porque isso também às vezes pode ter mais a ver com a personalidade daquela criança, que ela fala sempre mais ali em algum círculo ali com os pais, mas quando ela tá fora daquele círculo, ela gosta de apontar e mostrar e não gosta de falar, né? Então, pode acontecer também isso? Na verdade, preguiça não. É muito difícil uma criança que não fala por ter preguiça. Talvez seja mais pela interação mesmo, né? Criança que no ambiente familiar ela fala. Fora do ambiente ela não fala, né? A gente já precisa ver que ela tem alguma dificuldade de interação. Não que seja transtorno, mas que essa criança está precisando sair mais, está precisando se sentir à vontade, né? Porque a gente precisa se sentir à vontade também para se expor. E muitas vezes é isso que acontece. Então, são crianças que talvez precisam ser estimuladas. Pode ser que seja uma criança realmente com uma personalidade mais tímida, né? Mais pra dentro, né? Tal. Mas essa criança a gente precisa trabalhar para que ela não venha a ter dificuldade lá na adolescência. Sim, né? Por isso que muitas crianças, eu observo que muitas crianças, elas mudam totalmente ali a questão da fala quando elas vão pra escolinha. Porque na escolinha elas são mais estimuladas a se comunicar com os amiguinhos. Então, isso muda muito. Também não muda, Thalita, quando vai pra escola? Muda muito, muito, muito. Criança que vai pra escola, ela se desenvolve bastante. Bastante. Porque lá ela tem o igual dela, né? Então ela vai competir, ela vai brincar junto, o que o outro faz, ela vai fazer, né? Então o ambiente escolar é maravilhoso, né? Eu sempre falo, vamos levar na escolinha. Assim, fique bem claro, né? Se a família consegue dar esse suporte pra criança em casa, eu sou super a favor de ficar em casa também. Se a mãe brinca junto, se a mãe estimula, né? Ok, super legal. Mas se a mãe tem essa dificuldade, não tem ninguém em casa, aí eu já converso. Então vamos levar pra escola, né? A mãe tem que trabalhar, né? A gente sabe que a realidade hoje é mais complicada, né? Mas a gente vê muito a criança que fica em casa com uma babá que só deixa na tela, né? A gente tá prevenindo um lado legal, né? De doença, tá prevenindo, né? A criança ficar exposta, né? A pessoas que ela não confia, ok. Mas a gente tá, né? Não olhando pro outro, né? Que é o lado cognitivo, social, né? Do brincar da criança. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. É difícil, eu sou mãe, eu sei que é difícil, mas é legal se pensar nesses dois lados, né? Muito bacana. Ô, Thalita, e me diz uma coisa, você acha que as crianças que estavam em desenvolvimento da fala aí, lá naquela época da pandemia, elas foram prejudicadas? Muito, muito também. A gente hoje, né, a gente fala, né, a gente tem a geração antes da pandemia. Verdade. E a geração pós-pandemia, né? Pra você ter uma noção, assim, deu um boom muito grande. Tanto em atrasos, como em transtornos de desenvolvimento, né? TDAH, né? Todos esses fatores, atraso de fala, né? Então, aumentou muito. Por quê? Isolamento, né? Tirou a interação social das crianças, aumentou o número de telas, televisão, celular. E assim, a gente atende no consultório coisas assim bizarras, sabe? Tipo, criança que fica de 6 a 8 horas na tela por dia, né? E às vezes assim, os pais dão, mas os pais não se dão conta de que ele ficou tudo isso no celular. E às vezes a gente pergunta, né, quanto tempo mais ou menos de tela essa criança tem por dia? Daí o pai começa a fazer... acho que é 6. Não. É 8.
Teu pai se assusta, sabe? Nossa, 8 horas Pelo menos eles falam a verdade, né? Alguns falam. alguns nem tanto, né? De tela por dia, né? Aí você fala assim, né? Então, né? Daí a fala por si só. Porque é muito, né? A criança, ela tá excluída da sociedade. A criança tá em telas, né? A gente também tem absurdos, né? Da mãe ficar 8 a 10 horas do celular. E a criança ficar lá, sozinha em casa, né? Então, como que se espera, né? Um desenvolvimento padrão, né? Dessa criança que não tem esse estímulo dentro de casa, né? É bem complicado. A pandemia trouxe essa realidade para nós, né? E a gente precisa lidar com isso, né? Não sou a favor também de não usar celular, eu uso celular. Mas tem que ter um limite, né? Eu tô com um paciente atualmente que chegou com suspeita de TDAH, né? Uma criança que tinha um brincar super reduzido, um vocabulário super pobre, né? A gente percebe, né? Quando a criança não tem uma linguagem e quando o brincar dela também não tem brincar, porque ela pega um brinquedo, roda e já pega o outro, né? Uhum. Pega um brinquedo, brinca e já começa a rodar. Não brinca com nada, é tudo jogado, os brinquedos, né? E a gente pergunta em casa é a mesma coisa. Quanto tempo de celular? É de 6 horas, né? 4 horas por dia, criança com nível de frustração super baixo, não suporta, né? Se frustrar com nada, já grita, já joga tudo. E aí a gente tirou o celular, né? Reduziu, né? Deixou tela de computador. Gente, não, a família que tem que ter esse pulso, né? É outra criança. Outra criança. Senta, brinca. Né? Eu tô dando exemplo né? Porque eu tô atendendo atual. Mas é sempre assim, né? Vamos tentar reduzir? Pai, mãe, vamos tentar tirar um pouco? Vamos. Se transforma. E às vezes a pessoa não consegue, né? Tá com outra pessoa, tal. Às vezes não consegue tirar e tal. Aí medica. Né? Então, você veja só que às vezes uma visita ali a um profissional como você descarta várias coisas, né? Eu tenho certeza que você já deve ter descartado diagnósticos aí que estavam para ser fechados de autismo, de TDAH. E era mais um problema ali mesmo ambiental, né? Ambiental da casa, ou ali alguns ajustes que precisavam ser feitos. Exatamente. É lógico que tem o que a gente tira tudo, ainda continua muito acelerado. E precisa, né? Tomar um remédio, também não sou contra. Às vezes, realmente, melhor você dar agora, né? Nessa idade de 2 a 8 anos, do que a criança, do que o adulto ter que viver para sempre com remédio, né? Então, a gente sabe que essa idade do 0 aos 7 anos é uma idade primordial de aprendizagem, né? A criança precisa passar por todas as fases, né? Então, se precisa medicar, por favor, né? Vamos levar no neuro, vamos fazer o acompanhamento, precisa de atendimento psicoterápico também, vamos fazer o atendimento correto, para que essa criança se construa, né? Se estabilize, para que ela seja estimulada como precisa, né? Devidamente. Sim. Thalita, e como os pais, eles podem estimular para estar prevenindo, né? Essas dificuldades aí no desenvolvimento da fala? Os pais, né? Vamos lá. Contato visual, contato pele a pele, deixar que a criança experimente tudo em casa, né? Não liga pra bagunça. Quando os meus eram pequenininhos, às vezes eu pensava, isso aqui é brincadeira ou é bagunça, né? Porque a criança precisa cheirar tudo, a criança precisa experimentar tudo, comida também. A introdução alimentar é primordial pra fala, né, Thalita? Primordial. Se a criança não tem a força de mastigar, né, o que tem acontecido muito, a criança rejeitando muitos tipos de alimentos, né? E às vezes a família não entende que isso é uma escadinha, né? Que vai chegar lá na fala, lá na frente. Então a criança precisa colocar na boca, jogar, mastigar, experimentar. São experiências. Quem nunca colocou um negócio na boca e parou, né? Você joga para um lado, será que eu conheço esse alimento? Quando que você teve essa memória? Lá na sua infância, quando você experimentou a primeira vez. Então coloca na boca coisa salgada, coisa doce, coisa estranha, coisa que é esponjenta, né? Que são texturas diferentes, tanto no tato, né? No físico. A criança precisa experimentar. A criança precisa brincar de esconde-esconde com o pai. E por que às vezes, né, pula essa fase? Porque é cansativo. Porque a criança precisa repetir. Né? A criança precisa fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ela precisa fazer amanhã de novo, né? E às vezes a gente não está disposto para fazer isso.
Eu acho que uma coisa que a gente não conversou, e eu queria perguntar a sua opinião sobre o assunto, é a forma que você se comunica com seu filho também, tentando falar de uma forma clara, mas não medindo as palavras, enriquecendo o vocabulário dela, né? Não infantilizando a forma de falar. Sim. Eu sempre, é lógico, né, que nós temos que... os filhos são nossos, nós temos que fazer da forma que a gente acha correta. Mas eu sempre tive essa visão de não infantilizar a forma de falar com a Lara ali desde bebezinho. Eu sempre falei com a Lara ali, é lógico, a gente tem os momentos carinhosos, mas assim, falar da forma correta. Eu acho que nós somos muito o espelho deles pra falar, né? Sim, sim. E às vezes a gente pede pro pai estimular e a família acha que repete. Fala assim. Fala tal, tal, tal. E não é assim que você estimula um filho, né? Pra estimular, primeiro você tem que dar um bom exemplo de fala. E o segundo, você precisa esperar ele responder. Como é importante você dar esse lugar de comentário. Filho, o que você achou disso? Ai, legal, né? Vamos falar disso? Conta histórias. Aí você traz pra sua vida aquela história, nossa, a gente tá fazendo igual o fulaninho da história. A criança precisa de vocabulário, né? Então você fala corretamente. Filho, eu acho que não é assim, é assim. Você dá esse mundo pra ela viajar, né? Uma das coisas que a gente vê no brincar, né? Que quando a criança tá saindo do pré-simbólico, ela começa a narrar as historinhas, né, que ela constrói. E você começa a perceber quando a criança já tá no abstrato, sabe assim? Quando ela já começa a imaginar e viajar e dar aquelas viajadas, daí você sabe, essa criança tá tendo um campo saudável para que ela possa crescer, né? Porque é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa dar um terreno saudável para essa criança, porque ela vai muito longe. E a gente precisa permitir, precisa dar espaço para que ela vá longe, né? Então, quando você conta história, você dá um modelo correto, quando você deixa que ela dê a opinião dela e que ela fale, você está dando esse espaço para que ela vá. E isso é muito importante. Legal, eu ia te falar agora para você deixar um recado aqui para os pais, mas você já acabou de deixar um recado aí lindo para eles. Para finalizar aqui, eu acredito que não existe receita pronta para educar os filhos. Cada um é de um jeito. Eu sei que você tem 3 lá e eles são super diferentes, que eu conheço os 3, então são diferentes, não vão ser iguais. A gente, como você disse, respeitar o desenvolvimento. Eu acredito que da mesma forma que existem pais que demoram um pouco para perceber, existem os que acham que tem alguma coisa errada antes da hora também. Sim, tem de todo jeito, né? Porque a gente é preocupado, né, Thalita? Sim. A gente é mãe, a gente é preocupado. Então acontece, acredito que dos 2 lados. Acontece. Mas é importante, eu acredito que surgiu uma dúvida, você acha que tem algo errado, né? Procurar um profissional, né, Thalita? Sim, não tenha medo. Ele vai dizer, se não é nada, ele vai falar, olha, se tranquilize, não é o tempo ainda de se preocupar com isso. Mas eu acredito que ninguém aqui é dono da verdade. A gente está aqui para passar informações para quem está com dúvida em casa, quem muitas vezes não conseguiu ainda, né, estar numa consulta com um profissional, né, fonoaudiólogo. Respeitar o tempo, mas ao mesmo tempo se atentar, né, nesse período, porque eu sei que todo esse desenvolvimento da fala, como você disse, é uma coisa que vai ser plantado lá atrás. Sim. Né? E ele vai te acompanhar para a vida toda, né? Ele vai ser importante na sua vida profissional. Eu até fiquei tensa, né, Thalita, de estar aqui com você hoje sem falar nenhuma palavra errada. A gente conversava aqui no início que o problema aqui é falar alto e falar rápido. Então, eu acredito que tudo também dá para ser melhorado, né? Sim. Eu não sei se adultos também te procuram, Thalita? Procuram. Que é sensacional, Thalita marcou um horário para mim. Procuro. Qualquer faixa etária. Sim, para melhorar a oratória, trabalhar a respiração, velocidade de fala, né? Articulação. Maravilhoso isso, gente. Olha aí quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui. Thalita, muito obrigada. Eu fiquei com uma questão pra gente falar. Hoje o pessoal tá muito preocupado com rótulos, né? Eu percebo isso. A família chega com medo do rótulo, né? Na escola, o que vão falar, né? Minha família, o que vão falar. E eu sempre, né, tento trazer leveza para isso, né, para as famílias. Falei, gente, não vamos rotular. A família gosta de diagnóstico, né? Porque eu preciso ter esse diagnóstico, porque daí eu vou ficar cegada. Cada tia tem uma opinião. E assim, não se preocupe com os rótulos, né? Se você tá com dúvida, né? Se você acha que seu filho devia falar, não tá falando, tem isso que ele não faz, né? Vamos tirar a ansiedade, leva, né? Às vezes não é nada.
né? E se tiver alguma coisa, a gente vai tratar aquilo, mas ele não vai deixar de ser seu filho, não importa, né? A dificuldade que ele tenha, né? A gente vai trabalhar essa dificuldade e pronto, né? Pronto assim, né? Talvez ele seja uma criança que precise, né, prolongar o tratamento. Mas vamos parar, né? Eu acho que a sociedade trabalha muito em cima de rótulos, né? E eu sou bem contra isso. Mas para que fique mais leve, né? Para cada um. Porque eu falo assim, ser pai, ser mãe já é muito difícil. Já é muito difícil. São muitas questões para observar. Eu tenho trazido profissionais aqui, a gente tem falado de vários assuntos e sempre recai na mesma coisa, né? Que muito tem a ver com a gente mesmo, igual você estava falando ali, né, atrás, né? Será que sou eu que não tô interagindo o suficiente? Né? Então, eu acho muito importante isso que você falou. Não é sobre culpa. Não é sobre culpa. Não é sobre... É sim, como pais, nós somos responsáveis por aquela vida, responsáveis pelo desenvolvimento também daquela criança. Mas a gente saber que existem profissionais como você, que estão lá para ajudar a gente, dá uma leveza mesmo no coração, saber que tem jeito, né? Eu sei que tem muitas crianças que o problema tá ali. Eu lembro que antigamente parece que o único problema era o L e o R, né? Era o L e o R. De ficar trocando e eu lembro... Cebolinha, né? Não, eu lembro assim, lá atrás, quando eu ouvia falar de fono, era uma coisa assim, né, Thalita? De outro mundo. Ninguém falava de fono. Tinha emprego. Thalita foi visionária. E era um pouco, parece que eu não acho que eram poucas dificuldades, Thalita. Sempre quando alguém fala assim, sabe? Eu ouço muito falar assim, nossa, mas parece que não tinha autismo, parece que não tinha TDAH antes. Eu acho que tinha, sempre teve. Mas ninguém parava para olhar isso, ninguém parava para falar que isso tinha tratamento, que isso tinha como ser amenizado, né? Às vezes essas crianças eram um pouco assim deixadas de lado, né? E eu acho que isso sempre teve. Né? Eu acho que agora a gente só tá voltando o olhar mais cuidadoso para essas questões. Exato. Né? Assim como também da fala. Né, que eu sei que o seu trabalho está muito associado a outros tipos, né, de dificuldades de desenvolvimento, né? Mas assim, eu acho que para finalizar, eu acho que é tudo sobre o nosso olhar cuidadoso para as nossas crianças, né? Não só dos pais, dos familiares, daquela rede de apoio que a criança tem, porque muitas vezes aquela criança ela fica o dia todo na casa dos avós e às vezes o pai nem tá vendo ali aquela dificuldade, né? E daí só vai conseguir ver lá a hora que for para a escolinha, que vai ter as dificuldades, e daí você vai voltar a olhar. Antigamente, a gente tá voltando. Antigamente. Antigamente a gente tinha as crianças que eram abandonadas na rua. Nos orfanatos, né? A gente ouvia falar. Hoje, infelizmente, a gente vê muita criança abandonada dentro de casa. Verdade. Né? Exposta ao celular. Então, a gente precisa voltar a olhar essas crianças, né? Trazê-las de volta pro convívio. Leva pro trabalho. Leva pra casa do avô, pra conversar, né? Não só pra ficar lá parado. Mas traz ele pra sua rotina, né? As crianças também tá faltando. Tudo acontece muito perfeito pra elas, né? Aí tudo perfeito, né? A comida tá pronta, comprada, né? O brinquedo tá pronto, né? Tá tudo muito pronto, né? Por isso que as crianças hoje estão tão imediatistas, né? Frustração zero. Então, a gente precisa mudar. E a gente precisa achar um jeito de mudar, que não é fácil. Não é. Mas eu acredito que agora, com tantos estudos sobre os assuntos, sobre esse assunto, né? Com profissionais como você, que estão mais acessíveis, porque eu sei que antigamente era uma coisa assim. Não tinha, né? A gente não tinha tanto acesso. Eu acredito que as coisas têm tudo para melhorar. E eu quero te agradecer por você estar aqui, porque você sabe, né? A Thalita, além de profissional, ela é minha amiga pessoal da minha vida, maravilhosa. Amo. A gente se ama muito e eu respeito você muito como profissional. Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu tenho uma amiga que é fono. Eu tenho uma amiga que trabalha no SAMU. Ai, ela é maravilhosa, tá? Tem filhos maravilhosos. Obrigada. E eu tenho certeza que o futuro aí, pra essa área sua, ela só tem a crescer, porque todo mundo parou pra perceber que falar é essencial. Falar bem é essencial, né? E eu vou procurar você aí pra melhorar. Estamos por aí. Obrigada, Thalita. Eu que Você agradeço. Quer deixar algum recado final aí pro pessoal que tá te ouvindo em casa? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, tudo que eu achava super importante, né? Que precisa ser ouvido.
Eu quero agradecer muito, porque espaços assim a gente tem poucos, né? De falar coisa boa, né? Espaço para falar coisa ruim a gente tem bastante. É verdade. Mas espaço para falar coisa boa a gente tem pouco. Que você cresça muito. Deus te abençoe. Que você continue nessa caminhada super divina. Eu falo assim para as pessoas que me perguntam, Cris, você já tá fazendo tanta coisa, por que fazer mais isso? E é exatamente isso que você falou. Eu acho que quantas pessoas agora vão ter a oportunidade em casa de ouvir isso, tudo que você falou, que muitas vezes você ia falar só numa consulta. Então, essa é a importância aqui do Pod, né? Aqui do Pod do Vale do Sol. Trazer informações importantíssimas para a comunidade, né? De açaienses maravilhosos como você, de trazer profissionais, né? Olha que profissionais maravilhosos que nós temos aqui. E de que essas informações que você passou chegue lá na casa delas, que muitas vezes ou sirva de alerta, né? Que às vezes alguma coisa que você falou aqui, poxa, acende uma luzinha lá na cabeça da pessoa. Porque eu sou assim, quando eu tô assistindo uma coisa, vendo um podcast que eu também gosto de assistir, eu falo, poxa, será tal coisa? Então acende aquela luzinha ali de alerta para você. Poxa, será que tem algo errado aqui? Então é informação, e é informação de qualidade. E eu agradeço você por participar. Tá bom? Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.